Amanda Reis, primeiro a entrar. Muito boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live deste sábado, 18h30. Então nós vamos começar em alguns minutos. Vamos fazer uma oração aqui para iniciarmos. Sejam todos muito bem-vindos. Seguimos o nosso estudo do Apocalipse. A live de hoje vai ser muito profunda, vai ser muito tremenda. Juliana também, seja muito bem-vinda. A live de hoje vai ser muito tremenda porque nós vamos aprender um capítulo extremamente importante para a compreensão de todo o Apocalipse, que é o capítulo 12, né? Costumam mencionar como assim, o centro da Bíblia. Betão, ai que bom ter o Betão aí, ó. Maravilha, graças a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar o Apocalipse 12, que tem por título O Dragão e a Mulher. E eu vou fazer leitura, vou fazer explicação, nós vamos fazer correlações do texto. Eu vou te ensinar a interpretar aqui o Apocalipse, as profecias, a partir de Apocalipse capítulo 12. Quero pedir aos irmãos que apertem essa setinha que está aqui, ó. Com essa setinha você consegue convidar os irmãos para virem assistir a live. Você manda a setinha e os irmãos vêm assistir a live. E também é muito importante que vocês reajam aqui nos coraçõezinhos, igual alguns irmãos já estão reagindo, porque isso faz com que a live fique em evidência aqui no Instagram. Os coraçõezinhos, tudo, vai sendo circulado lá em volta da sua foto e o pessoal vai vendo que você está assistindo aqui, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter os irmãos aqui. Júnior, muito bom ter você aqui assistindo a live, Júnior. Graças a Deus. Vamos orar então para nós iniciarmos a live, irmãos? E manda aí as setinhas, os aviãozinhos, convidando os irmãos para assistirem e aperta aí, reage aí a live, tá bom? Soberano Deus e Pai, obrigado por este sábado na Tua presença. Meu Deus, temos dedicado a vida aqui para estudar a Tua palavra e alertar o Teu povo nesses últimos dias. Ilumina as nossas mentes, ilumina nossos corações, ilumina nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra aqui, compreender e ter uma atitude de alerta e mudarmos e moldarmos a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos a desenvolver uma visão cristã de mundo, uma visão escatológica, uma visão profética. Abençoa, meu Deus, criando meios agora tecnológicos para que as pessoas consigam estar online e consigam assistir essa live. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Neia, bem-vinda, Neia. Renata, Marília. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Falta alguns minutinhos para nós iniciarmos. Hoje o nosso estudo vai ser muito bom. Eu fiz aqui costumeiramente, ó, várias anotações, várias correlações de referências bíblicas. Estou usando enciclopédia, a Bíblia, e nós vamos fazer aqui muitos estudos que eu tenho certeza, Gleison, tenho certeza vai fortalecer a sua vida. Então, mais uma vez, eu quero te pedir, aperta a setinha aqui, envia para o máximo de gente que você puder, para que as pessoas venham assistir a live, aperta aqui na setinha, tá bom? Se você já está assistindo a live gravada pelo YouTube, compartilha, comenta, que eu tenho certeza vai ser bênção. Gina, boa noite, pastor. Melhorei da dengue com a graça de Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bom. Então tá. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, aperta aí o coraçãozinho, reage e vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Para os irmãos que estão perguntando, a live vai ficar salva aqui no YouTube. Vai ficar salva aqui no Instagram. A pessoa poder assistir a qualquer hora que quiser e compartilhar com os irmãos. E ela também vai ficar no modo público no YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque no YouTube eu tenho cerca de 1000 vídeos. 1000 vídeos, aproximadamente. Centenas deles estão no modo público, qualquer pessoa pode chegar e assistir, e algumas centenas estão no modo de membro. Significa que para assistir algumas centenas dos meus vídeos, é só chegar no YouTube, canal A Hora da Escatologia, e assistir. Agora, tem alguns vídeos onde eu explico assuntos mais complexos, que são verdadeiras aulas. Eu coloquei na área de membros. E para participar da área de membros, você clica lá em Seja Membro e você pode escolher membro prata, membro ouro, membro diamante. Membro prata, com R$ 14,99 por mês com cartão de crédito, você passa a ter acesso a conteúdos exclusivos que estão no canal. E R$ 14,99 para você não é nada, você não faz nada com R$ 14,99. Mas se cada pessoa que assistiu o meu vídeo, ou os meus vídeos, se envolverem com esse projeto, se envolverem com esse ministério, eu vou ter condição de fazer o canal avançar muito mais, profissionalizar muito mais e fazer coisas muito mais tremendas. Como eu havia avisado, haverão lives que serão
para membros e haverão lives que serão para públicos, além de já estar distribuído assim centenas de vídeos. Centenas de vídeos estão na área pública e centenas estão na área de membros. Esse aqui, a exemplo da live de sábado passado, se você não assistiu, você tem que assistir no YouTube. Sábado passado, às 18h30, eu falei sobre o falso profeta, fazendo uma exegese do assunto. A exegese é extrair o que as escrituras realmente dizem a respeito daquele determinado assunto, e nós fizemos sábado passado, às 18h30, e está salvo lá no YouTube também, e está no modo público. A live de hoje sobre a mulher e o dragão também vai ficar no modo público, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Mas através desse vídeo eu te convido você que está me assistindo, você que me acompanha, você que me assiste pelo Instagram, assiste os meus vídeos no YouTube, você usa o seu cartão de crédito, se torna membro e faz avançar o reino de Deus, faz avançar a agenda do reino de Deus. Ok? Muito bem, tendo dito isso, vamos direto ao nosso assunto. A mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. Eu sei que esse texto, irmãos, de Apocalipse capítulo 12, desperta muita curiosidade em muita gente. Parece um cenário de filme. Tem um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres perseguindo uma mulher que está sob a lua e vestida de sol. Alguns assemelham essa descrição àqueles desenhos animados, a Caverna do Dragão, ou a algum outro filme aí, relacionado a contextos que realmente parecem cinematográficos, não é? Mas eu vou te explicar o que é que tem a ver. Eu vou fazer essa introdução aqui, vou fazer uma leitura inteira do capítulo 12, e em seguida eu vou ir te explicando versículo por versículo. É bom ou não é? Irmãos? Em que outro canal que você encontra isso? Deixando a falsa modéstia de lado, você não encontra isso em nenhum outro canal no YouTube. Além da explicação verbal, a leitura do texto, correlacionando textos, explicando versículo a versículo o que realmente é. Isso é para você ter uma amostra de como é que funciona o meu curso Apocalipse Presente. Aproveito para dizer isso também. Nesta segunda-feira agora, a partir das 6 horas da manhã, o link ficará disponível para você se matricular no meu curso Apocalipse Presente. Um curso que tem 9 aulas e mais 2 aulas de bônus. Como é que é isso? Total de 11. São 9 aulas no curso Apocalipse Presente. 6 aulas eu ministro sozinho. 3 aulas eu convidei 3 professores especialistas também que ministram dentro do curso. Além então das minhas 6 aulas e das 3 dos professores que eu convido, eu ministro também uma aula chamada Masterclass. É a aula inaugural do meu curso Apocalipse Presente. Na aula chamada Masterclass, eu ensino lá as 13 leis de interpretação da Bíblia. Então cada uma dessas aulas tem uma média de 2 horas. Então são 11 aulas com a média de 2 horas de duração. Qual que é a 11ª? A 11ª é uma imersão escatológica no livro do profeta Daniel. Essa imersão escatológica no livro do profeta Daniel, ela vai ser exclusiva para quem comprar o curso na segunda-feira, no primeiro dia, das 6 da manhã às 23h59 do dia 2 de maio, segunda-feira. Ok? Vamos lá. A mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. Esse texto, gente, de Apocalipse capítulo 12, João se utiliza de um mito internacional para poder revelar as verdades das escrituras, as verdades escatológicas, as verdades apocalípticas, para trazer ao conhecimento das pessoas aquilo que Jesus lhe revelou. Para fazer isso, João utiliza aquilo que é chamado de mito internacional. O que é um mito internacional? Mito internacional é um episódio, uma narrativa que aparece em diversas culturas ao longo do mundo. E eu trouxe até aqui uma enciclopédia para mostrar isso para você. Aquilo que João está trazendo, revelado por Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 12, ele vai utilizar um mito internacional para poder trazer aquela revelação para as pessoas. E o mito internacional, conforme eu disse, é aquilo que são histórias que se assemelham àquela primeira história que estão partilhadas em várias nações. Por exemplo, no Egito, a deusa mãe Ísis é perseguida pelo dragão vermelho Sete, ou Tifon, e foge para uma ilha, onde ela dá a luz ao deus Sol, Horus. No mito ugarítico, o deus da tempestade Baal derrota o Leviatã, a serpente de 7 cabeças, e estabelece o seu reino. Na Mesopotâmia, Marduk, o deus da luz, mata o dragão de 7 cabeças, Tiamat. Olha que coisa interessante. Mata o dragão de 7 cabeças, Tiamat,
que havia derrubado 1/3 das estrelas. No mito greco-romano, a deusa Leto engravida de Apolo e é perseguida pelo dragão Piton. Ela é resgatada por Poseidon, que a leva para uma ilha segura. Depois que Apolo nasce, ele mata Piton. Agora você deve estar se perguntando por que é que João se utilizaria de um mito para trazer a revelação, coisas das Escrituras. Primeiro, que não é aqui somente que aparece isso. Ao longo das Escrituras, outros personagens, o próprio Paulo, vão utilizar algo que pertence ao mito internacional, que pertence à cultura e histórias de outro povo, para trazer a revelação daquilo que ele quer trazer a respeito de Jesus Cristo. E qual é o propósito nisso? O propósito é evangelístico. Dizer aos gregos e aos povos pagãos que aquilo que eles conheciam nos mitos agora se tornou realidade na história. E aquilo que os pagãos ansiavam, Aquilo que os pagãos ansiavam, ver a vitória do mal, ver a grande serpente destruída, ver o grande dragão das suas histórias destruídas, agora aquilo se cumpre em Jesus. É isso que João quer fazer. João está pegando o mito internacional e dizendo que Jesus é aquele que derrota o dragão. Vai contar a história toda de Jesus baseada naquilo que as pessoas conheciam como mitos. Ele está pegando elementos que as pessoas conhecem para trazer revelação das Escrituras. Isso no Apocalipse é muito comum. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia, a igreja do nosso tempo, vai dizer à igreja do nosso tempo que estou a ponto de vomitar da minha boca porque você não é fria e você não é quente, não é? E vai falar das suas vergonhas que estão de fora, e para que ela compre colírio dele e unja os olhos para que veja. Quando Jesus vai trazer essa mensagem, ele está falando de uma questão cultural que aquele povo conhece muito bem, para poder lhes revelar uma verdade eterna e espiritual. Por exemplo, aquela cidade era uma cidade muito rica, havia acontecido um terremoto, e ela se gabava de não ter pedido dinheiro ao império para poder reconstruir a cidade. Então, a igreja de Laodiceia se achava muito rica, muito abastada, muito poderosa. Com relação a vomitar-te, é porque a cidade não tinha água potável. Tinha que vir de uma mina, por dutos. Quando a água chegava na cidade de Laodiceia, ela não estava nem fresca nem quente, ela estava morna. E ela provocava ânsia de vômitos. Jesus pega essa história de que a cidade não tem água fresca para matar a sede, mas sim provoca ânsia de vômitos, e compara com a mensagem que ele disse anteriormente, que ele disse que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Então essa igreja agora não tem água viva, ela não tem nem água local, e a água que ela traz é morna, e esses cidadãos agora sabem muito bem que a sensação que é tomar uma água morna, porque quando a água morna bate no estômago, se você já tomou, você sabe disso, provoca ânsia de vômito. E Jesus então está dizendo que aquela igreja, além de não matar a sede, provoca ânsia de vômito. Ela se acha rica, mas ela precisa comprar ouro dele. Ela tinha uma escola de medicina naquele lugar que se fabricava um pozinho que, misturado à água, ele servia de colírio. Mas Jesus está dizendo, vocês têm colírio aí, mas vocês não estão enxergando a verdade, então recomendo que de mim compre o colírio. Eis que estou à porta e bato. Bom é isso. Ainda que é uma igreja que Jesus traz muitas repreensões a ela, ele vai dizer que está à porta e bate. Então você vai perceber que ao longo da Bíblia, os pastores, escritores, apóstolos, profetas, eles utilizavam muitas vezes de um acontecimento local para fazer uma comparação com a verdade espiritual a que eles estavam querendo revelar. Isso é muito comum. E aqui no Apocalipse, capítulo 12, na perseguição do dragão, a mulher, esse dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres, João utiliza um mito internacional, que era comum a várias, na Mesopotâmia, no Egito, conforme eu demonstrei, nos gregos-romanos, as pessoas conheciam a história muito semelhante àquela que João vai dizer. E João chama agora o Satanás de dragão para dizer que ele é a antiga serpente, mas essas coisas estão reveladas no texto. Eu convido você a prestar bastante atenção agora, porque eu vou fazer uma leitura inteira do capítulo 12, para que a leitura do capítulo 12 esteja na sua mente. Muita gente conhece esse capítulo, tem dificuldade para interpretar, e tem muita gente que não conhece. Então eu vou fazer uma leitura do capítulo para ambas as pessoas. Para quem já conhece, mas quer entender qual é a interpretação correta. E também vou fazer a leitura para quem não está familiarizado com o texto, possa compreender de fato do que é que o texto está falando. Tá bom? Esse texto também, gente, para você ter uma ideia da importância dele, ele é objeto de disputa entre a escola pré-tribulacionista, a qual eu pertenço, e a escola pós-tribulacionista. Escola
pré-tribulacionista é aquela que acredita que o arrebatamento é antes da tribulação de 7 anos. Escola pós-tribulacionista é aquela que acredita que o arrebatamento é no final dos 7 anos da tribulação. E decidir, aprender o que é que significa Apocalipse capítulo 12 é crucial para se determinar se a igreja vai ou não passar pela tribulação. Porque os pós-tribulacionistas alegam que essa mulher do capítulo 12 é a igreja. Algumas outras pessoas interpretam ainda como sendo um episódio narrado a Maria. Mas como é que pode ser um episódio narrado a Maria se ele é um episódio do Apocalipse, é um episódio da escatologia? Não, a igreja, a mulher não é a igreja. Essa mulher do capítulo 12 não é a igreja e nós vamos descobrir hoje nessa aula quem é que é a mulher de Apocalipse capítulo 12. Para os pós-tribulacionistas, a mulher é a igreja, mas essa mulher não é a igreja. Para alguns ela é Maria, mas Maria já morreu há muito tempo, não é? E não pode ser, portanto, estar inserida num contexto futuro, num contexto do Apocalipse, num contexto que vai acontecer na grande tribulação. Fique comigo até o final. Olha, irmãos, o estudo hoje vai ser muito gostoso, o estudo hoje vai ser muito profundo, nós vamos aprender muita Bíblia, vai ser bem legal. Diz assim o texto: a mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Glória a Deus! Esse texto é muito poderoso, é um texto muito forte. E agora nós vamos passar a explicar esse texto versículo a versículo. Muitas pessoas tentam colocar esse texto, gente, como sendo cumprido no passado, dizendo que Satanás está preso e que ele não acusa mais os irmãos. Primeiro, Satanás está solto. Ele vai ser preso no final da tribulação, de acordo com Apocalipse capítulo 20, e amarrado ali por 1000 anos. Agora ele está solto e tem, inclusive, acesso às regiões celestiais. Tanto é bíblico assim que Jó vai narrar que
os anjos compareceram diante do trono de Deus e compareceu também Satanás. E Deus disse a Satanás: viste meu servo Jó? Isso por si só demonstra que ele não está preso, né? Nós já explicamos isso em lives sobre o milênio. Quando é dito que ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens, e Jesus disse que amarrou o valente a Satanás, é no sentido da obra que Cristo fez, resgatando agora as pessoas. Porque até a morte e ressurreição de Cristo, todos aqueles que morriam desciam direto para o Hades, que é o reino dos mortos, ou Sheol. Após a morte e ressurreição de Cristo, todos aqueles que morrem não descem para o céu Hades, mas sobem, e de acordo com Paulo aos Filipenses, vão direto para os braços de Cristo. Estão com Cristo já, imediatamente. Então compreender as Escrituras dentro do que ela realmente diz é muito tremendo. E o próprio contexto aqui está revelando para nós que é uma questão futura. E eu passo a explicar a você versículo por versículo. Vamos lá. Eu vou contextualizar as passagens para você, um versículo a um. Capítulo 12, agora que eu já fiz a leitura toda, você que não conhecia o texto agora conhece, você que já conhecia e buscava a interpretação, agora vai ver versículo a versículo. O 1 diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Gente, quem é que essa mulher? Para eu descobrir o que é essa mulher, eu preciso saber o que é o sol. O que é a lua e o que é as estrelas. Pois é, pastor. Mas como é que a gente faz para descobrir o que é o sol, o que é a lua, o que é as estrelas? Nas próprias escrituras. A analogia da fé, irmãos, que é uma coisa que eu gosto de ensinar muito na interpretação, que é uma herança da Reforma Protestante, ensina que a Bíblia interpreta a Bíblia. Uma passagem das escrituras não pode entrar em contradição com a outra passagem das escrituras. Então, para descobrir o que é o versículo 1, a mulher que está vestida do sol sobre a lua e que tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, para isso eu preciso retornar para Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10. Gênesis, vamos lá, me acompanha? Gênesis 37, versículo 9 e 10. Diz assim: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante ti na terra? Ou seja, estamos interpretando aqui versículo a versículo e estamos no versículo 1. Comparando a mulher do versículo 1 de Apocalipse 12, que está vestida do sol sobre a lua e com a coroa de 12 estrelas, com o sonho que José teve e a interpretação que o próprio Jacó, a quem Deus transforma em Israel, com a interpretação que ele mesmo teve, nós ficamos sabendo que o sol representa Jacó, a lua representa Raquel, as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, e a mulher é a nação de Israel, que surgirá das 12 estrelas e da união da lua com o sol. Por isso a mulher está sobre a lua, vestida do sol, e tem uma coroa de 12 estrelas. Irmãos, a judaicidade do contexto. O que é judaicidade, pastor? O contexto judaico. Os elementos judaicos do próprio capítulo nos ajudarão a interpretar as escrituras. E você não vai encontrar em nenhuma outra parte das escrituras a explicação para as 12 estrelas, para o sol e para a lua. Então, a mulher, tremendo, não é, Simone? Glória a Deus. A mulher não pode ser a igreja. Percebe? E eu vou te explicar. Segue ali, ó, o Betão também falou aí, tremendo. Então, a mulher, no versículo 1, ela está sobre a lua, ela está vestida de sol e tem uma coroa de 12 estrelas. No sonho de José, em Gênesis 37, esse é o sonho, né? Esse é o sonho. Então, o sol é Jacó, a lua representa Raquel, as 12 estrelas, as 12 tribos, e a mulher é a nação de Israel. Mas isso vai ficar cada vez mais claro para você. Versículo 2 diz assim: que achando-se grávida, então essa mulher, além de estar sobre a lua, vestida de sol e com coroa de 12 estrelas, ela está grávida. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a igreja nunca foi comparada a uma mulher grávida. Nunca. Olha o pastor Ricardo Souza aqui, uma honra ter você aqui, meu amigo. O mestre aí da escatologia, nosso parceiro desde o ano de 2005, está aqui nos prestigiando.
No segundo versículo, diz que ela está grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja nunca foi comparada a uma mulher grávida. Nunca. A igreja sempre foi comparada a uma virgem que vai se casar com Cristo por ocasião do arrebatamento e volta em Apocalipse 19 como sua esposa. Então você que está me assistindo, a igreja na Bíblia nunca foi comparada a uma mulher grávida. Nunca. Ela é sempre comparada com a virgem. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz, eu queria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me um pouco mais, porque eu estou zeloso por vós com zelo de Deus para vos apresentar como virgem pura a um só Senhor. A igreja jamais foi comparada a uma mulher grávida. Ai, pastor, mas então com base nisso, quem é que é a mulher grávida? Nós vamos correlacionar e eu estou te ensinando a como interpretar a Bíblia. Você tem uma porçãozinha de como é que é o nosso curso Apocalipse Presente. Então, no versículo 2, eu separei aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, separei 6 referências bíblicas que mostram quem é a parturiente, quem é essa mulher grávida. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, irmãos, é Isaías 26, livro do profeta Isaías. Você que está anotando aí, que está abrindo junto comigo, vamos embora. Isaías 26, versículos 17 e 18, diz assim: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e não nos contorcemos em dores nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi o vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Esse capítulo, para você que não sabe, Isaías 26, 27 e 18 é chamado de Apocalipse de Isaías, porque ele fala do fim dos tempos, ele fala da ressurreição dos mortos, e os versículos 17 e 18 está dizendo que Israel esteve grávida, Israel se contorceu com dores de parto, mas deu à luz o vento. Olha, não trouxe livramento nenhum, é muito forte. Israel. Então a mulher do capítulo 1, que está sobre o sol, está sobre a lua, vestida de sol e usa uma coroa de 12 estrelas, e agora no versículo 2 ela está grávida para dar à luz, ela é Israel, conforme Isaías 26, 17 e 18, conforme Isaías 66, 7, Isaías 66, 7, que diz: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhes viessem as dores, nasceu-lhe um menino. O menino que nasceu é Jesus. A igreja não deu à luz a Jesus, irmãos. A igreja nunca esteve grávida, ela nunca deu à luz a Jesus. Quem deu à luz a Jesus foi a nação de Israel, porque o Messias vem de lá. É isso que o profeta Isaías está dizendo no capítulo 7. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Está dando para os irmãos entenderem como é que interpreta a Bíblia, o que é a Bíblia? Irmãos, não vá atrás de canais sensacionalistas, não vá atrás de canais alarmistas, não vá atrás de pregadores, teólogos, pastores que ficam eu acho, e traz da orelha. Aprenda pela Bíblia, conheça o que dizem as Escrituras. Vamos em frente, Jeremias capítulo 4, versículo 31. Jeremias capítulo 4, versículo 31. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Então, Israel é a parturiente. Não acabou não, olha, Marília está dizendo esclarecedor. Débora está dizendo: ama Israel. Irmãos, atente, Ivana, boa noite. Atente para o que diz as Escrituras. Israel é a parturiente. Vamos ver agora. Jeremias 13, 21. Jeremias capítulo 13, 21. Irmão, sabe, depois que... tem 22 anos que eu estudo escatologia. 22 anos. Esse ano completam 22 anos. E completam-se 17 anos que eu dou aula do tema. Depois que eu aprendi a interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia, eu não sigo mais pela cabeça alheia. Para mim tem que valer o que dizem as Escrituras. Jeremias 13, 21. Diz assim, ok, que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Falando com Israel. Então as dores de parto, quem está grávida, a parturiente, no texto bíblico, é Israel, gente.
É Israel. Tá dando para os irmãos entenderem que coisa profunda? Miqueias, vamos andando um pouquinho mais aí nos profetas. Olha, para interpretar o Apocalipse, gente, você precisa conhecer os profetas menores, você precisa conhecer os profetas maiores, porque o Apocalipse é um livro de profecia, é um livro de escatologia, ele é a conclusão da Bíblia. Então, para compreender aquelas revelações, aquelas profecias, você só o fará conhecendo a lei e os profetas. Foi Jesus quem disse isso. Miqueias, vamos andando aqui pelos profetas menores um pouquinho para frente. Voltando aqui, Miqueias, pronto. Miqueias capítulo 4, versículo 10, diz assim: Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar a luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Tá dando para os irmãos entenderem? Israel é que é a parturiente, é Israel que está grávida. E Miqueias 5, versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante dos teus irmãos voltará aos filhos de Israel. Irmãos, não importa a opinião alheia. Eu sou professor de hermenêutica também. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia. Quando eu ia trazendo essas questões para a gente aprender a interpretar a Bíblia, alguém falava: ah, não, mas eu acho que isso, ah, não, mas eu acho que aquilo, mas eu acho que faz mais sentido aquilo, mas eu penso que... Olha, irmãos, quando se trata de interpretar a Bíblia, as nossas opiniões não são relevantes. É relevante o que a Bíblia diz, é relevante o que dizem as Escrituras. E eu estou provando para você, versículo a versículo do capítulo 12, que a mulher não pode ser a igreja. Isso é crucial, porque se os pós-tribulacionistas estivessem certos, Israel representasse a igreja, então a igreja passaria pela tribulação. Mas a igreja está ausente do capítulo 6 a 19, porque ela já foi arrebatada. E o capítulo 12, conforme as próprias Escrituras dizem, é Israel. Mas então, pastor, Deus tem dois povos? Não, Deus tem um povo. Um povo, mas ele tem um plano profético para Israel e um plano profético para a igreja. É só ler as Escrituras. A igreja é livre da ira. Israel passa pela ira. É forte ou não é? Vamos embora que não acabou não. Deixa eu voltar aqui para Apocalipse capítulo 12. Agora o versículo 3 diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. Irmãos, mais uma vez eu repito, você não interpreta o Apocalipse caindo direto aqui. Você precisa do contexto imediato e do contexto amplo para interpretar o Apocalipse. Contexto imediato são os versículos que vêm antes e versículos que vêm depois. Contexto amplo é recorrer a outros livros da Bíblia que endossem aquela mesma passagem. No versículo 3 nós estamos vendo: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E isso nos remete ao livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. É interessante ou não é, irmãos? É interessante ou não é? Esse ser, essa criatura, ela está remetida ao livro do profeta Daniel, onde as 7 cabeças são os 7 impérios que oprimiram o povo de Israel: Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, gregos e romanos. Percebe? É muito profundo, é muito interessante, porque esses impérios, essa interpretação é chamada de interpretação metálica, e ela faz coro com Apocalipse 17, quando ele vai falar do 7, e que o 8º vem do 7. E os seus chifres, irmãos, 7 cabeças e 10 chifres, referem-se justamente aos dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve essa mesma visão na forma de uma estátua. E os 10 dedos da estátua, o Daniel interpretou o sonho de Daniel como sendo os 10 reis que receberão poder no final dos tempos. Daí Daniel vai no capítulo 7 e 8 e tem a mesma visão de Nabucodonosor, porém interpretada no seu sonho como sendo animais. E ele vai receber a revelação que os 10 chifres são 10 reis que receberão poder juntamente com a besta no final dos tempos por 1 hora. Com isso concorda João.
Percebe? É muito interessante. Então Nabucodonosor tem o sonho na sua perspectiva humana de governador do mundo e de boca de Deus naquele sentido, porque Deus vai usar Nabucodonosor como seu instrumento, como seu servo. João tem Daniel tem a mesma visão, porém num sonho representado por animais, e João tem essa mesma visão no capítulo 17 do Apocalipse. Então você está vendo como que as 7 cabeças e os 10 chifres do dragão remontam a visão de Daniel? É muito interessante, não é? É muito interessante. Então vamos continuar. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a um filho, e lhe devorar o filho quando nascesse. Esse versículo 4, então, irmãos, eu botei várias referências bíblicas aqui, porque ele nos remonta a muita coisa. Presta atenção. E depois que essa live ficar salva, eu sugiro você assistir ela 2 vezes, 3 vezes, para você assimilar bem o conhecimento. Olha as revelações que tem aqui. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho varão. Depois que Deus entregou a profecia de Gênesis de 3,15, que disse que a serpente feriria a serpente na figura do Satanás, que fez Eva e Adão perderem o acesso ao Éden, depois que ele entregou a profecia de Gênesis 3,15, dizendo que aquela serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas que a semente dela lhe esmagaria a cabeça, todo ser, todo menino que nasceu em Israel com a possibilidade de santificação, de santidade, que pudesse... Oi, Mauro, abraço, Nataline, já nos vemos. Então, aquela pessoa que Satanás ficava observando aquela pessoa que nascesse com a possibilidade de santificação, com a possibilidade de ser o Messias, ele buscava matar. Ele tentou matar Moisés, tentou exterminar o povo judeu todo o tempo. Houve momentos onde quase todo mundo da casa de Judá foi morto, a não ser por um menino que sobrou, que a sua irmã lhe escondeu. Depois, quando a gente chega aqui em Jesus, o Satanás entra no Herodes para poder matar Jesus, e aí José e Maria têm que fugir para o Egito. Falando nisso, eu vou estar lá, do dia 15 ao dia 30 de maio, minha caravana para Israel, caravana A Hora da Escatologia, e eu vou fazer chamadas com vocês lá. Fiquem atentos ao canal A Hora da Escatologia no Instagram e no YouTube, porque eu vou fazer tomadas, atualizações proféticas diretamente do Egito, da Jordânia e de Israel. Ok? Então vamos lá. Então Satanás está representado aqui, demonstrando claramente que ele buscou matar quem poderia ser esse Messias, esse filho que ia nascer. E de acordo com Isaías 9, 15, 14, 15, a cauda representa influência. E está dizendo aqui, com a sua cauda, ele arrastou, né? Olha aí. Com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Sua cauda é influência, é um ensino mentiroso, é um ensino fraudulento. Quer dar uma olhada comigo? Vamos para Isaías? Vamos lá, né? Porque eu estou falando que estou correlacionando versículo a versículo. Vamos lá. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 diz assim. Ok. Isaías 9,16, vamos direto ao 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devoradores. Não é? Vamos ler a partir do 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, versículo 15, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então o falso ensino, irmãos, ele é a cauda pela qual Satanás influenciou as estrelas do céu. As estrelas, de acordo com a própria narrativa bíblica, representam anjos. O Jó diz que as estrelas cantavam quando Deus criou o mundo. Era comum no Antigo Testamento, você vai ver isso em Deuteronômio, vai ver isso em Jeremias, vai ver isso em Sofonias, as pessoas adorarem as divindades, acreditando que o sol, a lua, as estrelas eram divindades, e aí adoravam e Deus lhes repreendia. Agora vamos entender esse versículo 4, que parou em frente à mulher e arrastou a terça parte das estrelas, comparando com Daniel 8,10 também, além de termos visto Isaías 9,15. Daniel 8,10. Imagino que muitas pessoas que estão me acompanhando nessa live de hoje, sobre a mulher e o dragão, nunca tenham lido essas passagens das Escrituras, e é muito provável que muitas pessoas que estão aqui assistindo nunca fizeram esse tipo de correlação. Daniel 8,10 diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus,
a alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Ou seja, as estrelas são anjos. As estrelas são anjos. Vamos em frente. 12:5. Esse é tremendão, hein? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Evandro, meu amigo, muito bom ter você aqui assistindo, hein? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhes, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, gente, nesse versículo 5, está dizendo que o filho varão há de reger as nações com cetro de ferro. Ele está falando de Jesus, não é? E esse filho foi arrebatado para Deus, conforme a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, que fala das 70 semanas, que o Messias seria cortado, não é? E seria retirado, e não mais o povo veria. E então viria o anticristo, não é? Vamos comparar esse capítulo 12, versículo 5, com os Salmos. Salmos 2, para a gente entender que está falando da mesma pessoa, que está entendendo que esse varão é Jesus, portanto a mulher não pode ser a igreja. Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor, na sua ira, a ira é a tribulação, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Versículo 9, com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de olheiro. Ou seja, olha como é que a gente interpreta a Bíblia, comparando escritura com escritura, escritura com escritura, e deixando as escrituras dizerem o que ela quer dizer, o que já foi dito, mas o povo, por não conhecer a palavra, por não conhecer as escrituras, vai se perdendo, né? 12:6, Apocalipse 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Esse versículo 6, eu gosto de dar uma atenção especial a ele, porque com base nessa passagem, muita gente desinformada, muita gente que precisa ler a Bíblia de novo e não só fazer uma leitura correndo. Eu já li a Bíblia toda 7 vezes, mas se você falar assim, eu nunca li a Bíblia toda, mas eu faço estudo profundo por partes das Escrituras, qual que é melhor? Essa segunda opção. Ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas ler sem buscar entender, ler sem buscar interpretar, não vai adiantar muito, né, irmãos? Por isso que eu falo que a leitura devocional é boa. A leitura devocional o cristão tem que fazer, O cristão tem que fazer. Porque Deus fala através da Bíblia, porque a Bíblia é um livro vivo. Você vai lendo e Deus vai aplicando aquilo à sua vida. Mas é muito bom você saber interpretar, porque quando você aprende a interpretar as Escrituras, você não aplica errado. É por isso que eu sempre digo que é preciso compreender o lá e então para determinar o aqui e o agora. Compreender o lá e então é entender quem falou, por que falou, com quem falou, revelando qual mensagem. O aqui e o agora é a aplicação que as Escrituras têm na nossa vida. Tá, irmãos? Presta atenção nisso. Por causa desse versículo aqui, dessa confusão que alguns irmãos fazem, eles ficam achando que a mulher é essa mulher, que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, e que a igreja que você tem que fugir para o deserto, que você tem que fugir para o meio do mato, que você tem que fugir para os montes. Deus nunca disse isso. Betão está dizendo aqui, meu povo perece por falta de conhecimento. Deus nunca disse que é para a igreja fugir para o monte. Deus nunca disse na sua palavra que é para a mulher fugir para o deserto, para a igreja fugir para o deserto. Deus nunca disse para a igreja fugir, pelo contrário, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, irmãos, preste atenção na mensagem de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então tem muita gente achando que a igreja é uma torre forte, sei lá, uma fortaleza, que o Satanás está tentando arrombar as portas da igreja. É ao contrário. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que se arremete contra as portas do inferno. É a igreja que, como um ariete,
busca arrombar os portões do inferno para tirar os que lá estão. Uai, pastor, como assim tirar os que lá estão? A pessoa que não está em Cristo, irmãos, ela está em outro lugar, só existe dois caminhos. Então a pessoa que está morta para Deus, que está morta para as coisas de Cristo, ela está espiritualmente morta e está indo a passos largos para o inferno, mas ela poderá ser resgatada pela igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não tem como aqui no versículo 6, Deus está convocando, Jesus está convocando através do João, a igreja para fugir para o deserto. Isso é uma bobagem, isso é uma tremenda bobagem. A pessoa que está ensinando que a igreja tem que fugir para o deserto, que a igreja tem que fugir para o monte e que a tribulação vai começar e que a igreja tem que fugir para o deserto, precisa estudar a Bíblia. Você que está me assistindo, você precisa estudar a Bíblia. Eu estou aqui te ensinando como interpretar as profecias. Se a partir... E eu não acabei, não. Ainda falta muito aqui do capítulo 12. Se você que está me assistindo quer de fato aprender a interpretar as escrituras, acompanhe, maratona as playlists no meu canal. Meu curso abre matrícula segunda-feira às 6 da manhã. O curso Apocalipse Presente. Tem 11 aulas no curso, irmãos. Não perca mais tempo, não. Aprenda a interpretar a Bíblia. Seja um obreiro aprovado, um instrumento de Deus para esse tempo. Vamos continuar interpretando? Vamos ver quem é que Deus está chamando para ir para o deserto? No versículo 6 do capítulo 12, para de pensar que a igreja não dá ideia para canal sensacionalista, não dá ideia para canal alarmista, não dá ideia para pessoas que estão querendo te botar em desespero. É por causa desse povo que não conhece as escrituras, fica falando que medicamento é marca da besta, fica falando que a questão virtual aí do metaverso seja... eu estou falando algumas coisas assim mais pausadas para não sofrer censura, tá, irmãos? Então, fica achando aí que é marca da besta, tudo é marca da besta. A marca da besta, se você assistiu a minha live de sábado passado às 18h30 sobre o falso profeta, você já sabe que a marca da besta é criada pelo falso profeta para dentro da grande tribulação. Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos com muita gente querendo falar. Muita gente apareceu, principalmente dessa crise sanitária que aconteceu de 2020 para cá, apareceu no YouTube falando e querendo falar, mas para você falar, primeiro você precisa sentar para aprender. Para poder falar, primeiro você precisa sentar para aprender. Quem não senta para aprender não pode levantar para falar, porque traz mais confusão para o povo de Deus do que edificação. Então é preciso aprender. Eu não cheguei aqui ontem, eu não comecei a falar do Apocalipse da volta de Cristo, mês passado, ano passado, nem em 2020. Eu estou aqui há 22 anos. Aprenda com quem ensina as escrituras de verdade, irmãos. Vamos comparar quem é que está no deserto? Vamos comparar Apocalipse 12, 6 com Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 34 ao 38. Ezequiel, capítulo 20. Eu vou falar mais uma coisa para você que está me assistindo. Eu estou cansado de abrir o Instagram, de abrir o YouTube e ver vídeos de pessoas falando uma série de bobagens, falando coisas que a Bíblia nunca falou, ensinando coisas que a Bíblia nunca ensinou. Eu estou cansado disso. E por isso eu tenho lá 1000 vídeos no YouTube, 1000 vídeos no canal. Você se inscreva no meu canal, se torne membro do meu canal e se matricula no meu curso. É por isso que tem muita gente fraca e doente no nosso meio, porque não conhece as Escrituras e em não conhecendo as Escrituras, não examina a si mesmo. Aí dá essa problemada aí, irmão. Ezequiel, capítulo 20, versículo 34 ao 38. Ezequiel, capítulo 20. Opa, estou no capítulo 34. Peraí. Aqui, pronto. Aqui, 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 34 ao 38. Tirai-vos dentre os povos, tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgridem contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide. Irmãos, ele está falando com a igreja, não. Ele está falando com Israel. Percebe? Vamos continuar. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 16, diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Falando com quem? Com Israel, dores de parto, tribulação. Não está falando com a igreja. Olha, Simone Valadares, do Canadá, está dizendo: o curso do pastor é excelente, muito esclarecedor. Glória a Deus, obrigado, Simone. Você é uma ótima aluna.
Vamos seguir em frente. Mateus 24:16 eu já li. Agora vamos ver Ezequiel 39, do 1 ao 5. Ezequiel 39, do 1 ao 5. Nós vimos aqui, presta atenção, hein? Presta atenção, me acompanha. Fica aí. Fica aí, Ezequiel 39. No Apocalipse 12:6, nós vimos que Deus leva a mulher para o deserto para lá preservá-la. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 34 ao 39, nós vimos que ele está falando de Israel, que vai preservar Israel no deserto, vai levar Israel ao deserto. Depois, em Mateus 24:16, nós estamos vendo que o povo judeu, ele está dizendo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Agora, quando a gente compara com Ezequiel 39, do 1 ao 5, está escrito: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir aos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas na tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ou seja, Israel é que está sendo convocado a fugir para os montes, para que Deus ali lhes dê livramento e abata os seus inimigos. Aprenda a interpretar as Escrituras. Glória a Deus. Vamos em frente. Apocalipse 12, 7, não é? E nós vamos ver agora que coisa tremenda. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E versículo 9. E foi, pois, expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Presta atenção para eu te ensinar a interpretar. Então houve batalha entre Miguel e Satanás. Então o assunto do Apocalipse, ele é um assunto escatológico, ele é um assunto futuro, mas ele nos faz lembrar quem é que é o dragão. Porque olha o que ele vai dizer aqui, que coisa interessante. Teve a batalha entre Miguel e seus anjos, isso é muito importante você entender. Essa batalha vai acontecer na tribulação. Até aqui, até o momento dessa batalha, irmãos, que aqui é a metade a segunda metade, aliás, aqui é o meio dos 7 anos da tribulação. Até aqui o anticristo é um sujeito endemoniado, entendido em magia negra, em feitiçaria. A partir daqui, quando o Satanás tiver essa batalha no céu com Miguel e foi expulso à terra, ele passa a possuir o anticristo. Então até aqui o anticristo é endemoniado. A partir dali ele passa a ser possuído pelo próprio Satanás. Isso aqui é muito importante entender, porque Miguel é aquele que se levanta a favor dos filhos de Israel. Isso está escrito lá em Daniel, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, que Miguel é aquele que se levanta a favor dos filhos de Israel. Miguel peleja pelos filhos de Israel. O anjo Gabriel, quando foi entregar a mensagem para Daniel, disse que o principado da Pérsia e o principado da Grécia não deixava ele passar. E que Miguel é o que os enfrentou e os derrotou para que ele pudesse passar. E que no capítulo 12 se levantará Miguel a favor dos filhos de Israel. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, irmãos. Estou cansado de ver gente falar bobagem. Sabe por que eu estou falando para você que eu estou cansado? Porque eu tenho 42 anos, 22 eu passei estudando a Bíblia. Então é trabalho sério. Eu investi em livros, irmãos. Eu não tenho nem condições de falar mais quanto de dinheiro que eu já investi em livro. Enquanto às vezes a pessoa estava passeando, estava viajando, indo para a praia, não sei indo para onde. E não tem nada contra ir à praia não, porque eu adoro praia. Só que eu estou dizendo o seguinte, às vezes o sujeito estava lá passeando, viajando, com os pés na rede, deitado na rede, e a gente aqui fazendo labuta bíblica, labuta teológica. E aí chega o cara aí falando um monte de coisa na cabeça das pessoas, põe o povo agoniado, põe o povo doido, e aquilo que ele está falando não tem nada com nada de nada. Então haverá o Satanás, irmãos, nesse momento, ele vai estar com uma ação, porque o livro do Apocalipse diz que ele vai fazer batalha ao povo e vai vencer. Então isso vai fazer com que ele tenha a impressão de que ele pode virar a mesa. Ele tenta então agora invadir o céu. Mas o Miguel e os seus anjos não deixam. Então acontece essa batalha e ele é expulso definitivamente à terra. E o versículo 9, muito interessante, fala assim: E foi expulso o grande dragão. E aqui ele nos dá a identidade do dragão, para quem ainda esteja na dúvida. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, o dragão é a serpente que evoluiu. Para você poder interpretar a Bíblia corretamente,
toda vez que a Bíblia se refere a Satanás como serpente, está se referindo à história do passado. Toda vez que a Bíblia se refere a Satanás como dragão, está apontando para o futuro, para o que vai acontecer escatologicamente. Não é tremendo? Olha, Débora está falando, Deus lhe recompensará pela sua dedicação à palavra. Amém, glória a Deus. Então veja, quando ele faz menção ao dragão, chamando ele de serpente, ele está dizendo, é ela que esteve lá no Éden, enganando Eva e Adão, não é? Mas ele é também dragão, porque ele é essa serpente evoluída dos últimos dias que acredita que vai vencer. Então, isso são chaves interpretativas que eu estou te dando. Olha, a live de hoje é muito importante. Eu tive que fazer bacharelado em teologia, fiz faculdade de pedagogia, fiz pós-graduações, fiz mestrado em escatologia, doutorado em teologia, para poder chegar aqui e entregar isso para você hoje nessa live de graça e convidar a você a se tornar membro do meu canal, um membro patrocinador do meu canal e a se matricular no meu curso segunda-feira. Vou abrir a matrícula na segunda-feira, das 6 da manhã às 23h59. A Isabela está falando aqui, ó. Então é o seguinte, essa semana que passou, de segunda a quinta-feira, eu ensinei 4 aulas num processo que eu chamei de jornada escatológica. Foram 4 aulas online gratuitas, onde eu comecei a mostrar que você pode estar interpretando a Bíblia errado. Ah, pastor, nem fiquei sabendo. Ou eu fiquei sabendo, mas eu não pude assistir. Pastor, como é que eu poderia fazer para poder, neste final de semana, assistir essas 4 aulas da jornada escatológica? Irmãos, tá aqui na minha bio. É só você entrar aqui no meu Instagram. Eu vou colocar esse link na descrição dessa live também, lá no YouTube. Mas se você está aqui no Instagram, vai na minha bio, clica naquele link azul que está lá e você vai abrir o meu site. E no meu site tem as 4 aulas lá para você assistir gratuitas. 4 aulas da jornada escatológica para você assistir gratuitas. É só você clicar no link que está aqui na minha bio no Instagram. E vai também esse link com essas 4 aulas, vai estar na descrição desse vídeo no YouTube. Eu sei que eu tenho muitos seguidores no YouTube que não tem Instagram. Então para você que já está me assistindo pelo YouTube, o link para assistir as 4 aulas da jornada escatológica está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar que você assiste as 4 aulas de graça. Agora, olha que declaração profética, porque o povo de Israel, Deus vai preservar um remanescente aqui. Na primeira metade dos 7 anos, o anticristo vai ter feito um acordo de paz com o anticristo, durante a primeira metade. E aí, o povo vai achar que ele é o Messias, mas no meio da metade, ele vai fazer cessar o sacrifício, vai tocar o terror para cima do povo judeu, o povo vai escapar para o deserto, e Deus vai preservar o povo de Israel na segunda metade da tribulação. Quando o anticristo achar o povo escondido ali, porque eles vão ficar escondidos fora da vista da serpente. Quando acabar os 7 anos, quando acabar a segunda metade dos 7 anos, ele achar o povo judeu, o remanescente, ele vai partir para cima para esmagar, aí Jesus pisa no Monte das Oliveiras e dá livramento definitivo para o povo. É forte ou não é? Por isso que vem essa declaração do versículo 10 ao 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, nós que já estamos no céu, a igreja arrebatada, festejai, ó céus. E vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Cólera é ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando isso acontecer no meio dos 7 anos da tribulação, o Satanás vai descer à terra com grande ira, com grande fúria, com grande cólera, bolado. Pensa que acabou? Não acabou, não. Vamos pegar aqui agora a partir do versículo 13, Apocalipse, eu estou te ensinando a interpretar versículo por versículo. Eu estou te mostrando como interpretar a Bíblia. Mas a gente percebe que muitas pessoas, irmãos, são dadas ao sensacionalismo. Vai a pessoa lá, fala um troço sensacionalista que não tem a menor base bíblica, que não tem base de nada, que não sabe de nada, e fica falando, amedrontando e assustando, aí corre todo mundo para assistir e vai ver. Irmãos, quando você conhece a Bíblia, quando você aprende a interpretar as Escrituras, você não tem esse medo, esse desespero não, porque nós não vamos ser pegos de surpresa como esses que ficarem para a tribulação. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos, e no momento do arrebatamento nós vamos estar prontinho, preparados, porque conhecemos a Deus pela sua palavra e porque temos relacionamento com Ele. Por isso eu estou aqui, ensinando a você a interpretar as profecias,
a compreender os sinais da volta de Cristo e a falar do tema com segurança. Esse é o propósito do meu curso Apocalipse Presente, irmãos. E olha, você tem hoje e amanhã para decidir, porque o curso abre segunda-feira, então fica na boa, pensa aí, assiste a minha aula, acaba de assistir a minha live e vai pensando, irmãos. Você tem hoje, você tem amanhã para você pensar, e segunda-feira às 6 horas da manhã, pum, corre lá e se matricula. Por que eu estou falando isso? Porque das 6 horas da manhã às 23h59, quem se matricular na segunda-feira, dia 2 de maio, das 6 da manhã às 23h59, 2 de maio agora de 2022, eu vou dar R$100 de desconto para quem se matricular na segunda-feira. E só para quem se matricular na segunda-feira, eu vou dar uma masterclass escatológica no livro do profeta Daniel. Uma imersão no livro do profeta Daniel. Porque dentro do curso você já tem 9 aulas, tem uma masterclass inaugural, que são onde eu explico as 13 leis de interpretação, e quem se matricular segunda-feira ainda vai ganhar uma imersão. Imersão é aprofundar-se no livro do profeta Daniel. Versículo 13. O que diz o versículo 13? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Vamos comparar aqui para a gente entender que Israel gerou Jesus, não foi a igreja que gerou Jesus. Por isso, quando o versículo 13 diz que o dragão, quando viu que foi atirado da terra, perseguiu a mulher que deu o filho varão, isso aqui é uma outra maneira de revelar a identidade. Por que é uma outra maneira de revelar a identidade? Porque está dizendo que é a mulher que gerou o filho varão, que é Israel. Então por isso ele vai perseguir Israel. Vamos continuar? Versículo 14. Isso aqui é muito interessante. Versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Muitas pessoas se perguntam se essas 2 asas da grande águia não seriam os Estados Unidos. Tem muitos escatólogos aí, muito estudante da escatologia que fala, pastor, eu acredito que isso aqui pode ser os Estados Unidos, porque a águia é o símbolo dos Estados Unidos. Mas a águia foi símbolo de outras nações também. Nós sabemos que, claro, há uma aliança, um acordo entre Israel e os Estados Unidos de proteção militar e tal. Pode ser, tem gente que fala isso. Porém, o que o texto quer mostrar para nós não é uma especulação sobre a nação, mas uma repetição da história, porque isso é muito importante. Deus está dizendo que assim como ele fez no período do Egito, ele vai fazer de novo. Eu vou ler isso para você nas Escrituras. Porque quando você lê aqui que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, Deus diz que fez isso também em relação ao Egito e diz que vai dar esses livramentos de novo. Então o que eu estou querendo mostrar para você é como que interpreta as Escrituras. Tem um monte de coisa que pode ser? Tem. Mas se nós formos seguir as conjecturas, as suposições, tem hora para a gente bater um papo sobre suposição. Tem hora para nós batermos um papo sobre conjectura teológica. Mas aqui nós estamos interpretando as Escrituras. Vamos comparar o versículo 14 de Apocalipse 12 com Êxodo 19:4, por exemplo. O que diz em Êxodo 19:4. Diz assim. Êxodo 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Então essa expressão de livrar Israel com as asas da águia, talvez de forma veloz ou com o livramento do Senhor, é uma figura de linguagem pertencente a Deus. Já ele fala assim, isso não é algo novo que está aparecendo ali no Apocalipse 12:14 para nós aplicarmos diretamente à nação norte-americana. Porque não está dito isso ali, as 2 asas da grande águia. De alguma maneira isso faz referência à forma como Deus vai levar o povo de Israel para o deserto para lhe proteger por 3 anos e meio, porque a primeira metade dos 3 anos e meio já passou com a falsa paz. Agora houve o rompimento do acordo, Satanás desceu à terra com grande cólera, quer destruir a Israel definitivamente, porque o Messias, de acordo com Lucas capítulo 1, presta atenção, de acordo com Lucas capítulo 1, vou ler para você. De acordo com Lucas capítulo 1, Jesus vai voltar, se assentar no trono de Davi, seu pai, e reinar perpetuamente sobre a casa de Jacó. Agora eu começo a entender melhor essa animosidade, essa tentativa do dragão no Apocalipse 12 de destruir Israel, e que não tem nada a ver com a igreja, porque as profecias dizem que Jesus vai voltar para sentar no trono de Davi e vai reinar sobre a casa de Jacó. Se o Satanás puder destruir
a nação de Israel, destruir o povo judeu, realmente exterminar o povo judeu, a profecia vai falhar, a profecia vai quebrar, a palavra de Deus teria se quebrado e não teria onde Jesus voltar para reinar. Você está começando a entender o que é plano profético diferente? Deus tem um plano profético para a igreja e um plano profético para Israel. É forte ou não é, irmão? Se você ainda não é meu aluno no curso Apocalipse Presente, você está perdendo tempo. Legal ou não é? Eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Lucas capítulo 1, do versículo 30 em diante. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Tá dando para você entender? Então essa profecia de Jesus sentar no trono de Davi e reinar sobre a casa de Jacó perpetuamente, seu reino não ter fim, não se cumpriu. Vai se cumprir no final da tribulação. Por isso que no meio da tribulação, quando acontecer essa batalha entre Satanás e Miguel, e ele vai ficar com a cólera contra a nação de Israel tremenda, porque se ele pudesse destruir a nação de Israel, Jesus não teria como cumprir essa profecia. Seria, ficaria provado que a palavra de Deus falhou. Você está entendendo por que é tão importante? Por que existe tanto ódio ao povo de Israel? Olha, mas eu tenho certeza que você não podia imaginar que você ia encontrar uma live com tanta profundidade bíblica. Vamos continuar lendo só para você entender o que é o poder de Deus? Versículo 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre você que está assistindo essa live, você que parou o seu tempo, seja lá o que for que você está fazendo, e você parou para assistir essa live neste sábado à noite. O poder do Altíssimo vai te envolver, a sombra do Espírito Santo vai te envolver, e Deus vai te dar poder para você vencer nessas áreas que você está lutando aí, que você veio aqui através de uma resposta. Eu quero dizer para você no meio dessa live: o Espírito do Senhor Deus se apossará de ti, ele vai te envolver com a sua sombra, e o Senhor vai te revelar coisas que os outros não sabem. Deus vai te mostrar coisas, vai te dar discernimento, vai te dar palavra e vai te mostrar uma abertura por lugares que você não viu. Amém? Vamos continuar o nosso estudo? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 15, né? ou 16, deixa eu ver aqui. Nós estávamos no 14 agora, que falamos das asas, não é? E de ser preservada no deserto. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pelo rio. Ora, pastor, o que pode ser esse rio aí? Não é o que pode ser, não. A gente lê na Bíblia. Apocalipse 17,15 diz que o mar, as águas, os rios, na escatologia bíblica, na profecia, representa povos, nações, multidões. Então são exércitos que ele vai inflamar indo contra Israel, gente. Olha aqui, Apocalipse 17,15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Opa, estou errado, estou no 20. É 17,15. Eu estou lá no 20,15. Apocalipse 17,15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui no 12,15, ele faz com que exércitos, nações, ele consegue inflamá-las contra Israel. É forte ou não é, gente? Hein? É forte ou não é? Versículo 16, não é isso? Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui está dizendo que a terra, de alguma forma, então engoliu essas nações, ou esses exércitos que vieram contra. Isso faz coro, gente, com o livramento que Deus vai dar, de acordo com o profeta Sofonias, quando ele diz que vai preservar um remanescente de Israel. Vamos dar uma olhada em Sofonias? Vamos ver? Aqui achei Zacarias, vamos voltando, Ageu, Sofonias. Pronto. Sofonias, capítulo 3, versículo 11 em diante. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Sofonias, capítulo 3, versículo 11. Naquele dia, toda vez, eu estou te ensinando coisas profundíssimas, só para você ter uma ideia que o nosso curso é uma verdadeira imersão no livro de Apocalipse, tá? Só para você ter uma ideia das chaves que eu estou te dando aqui. Quando o versículo 11 diz assim: naquele dia, quando os profetas maiores e menores usam essa expressão, eles estão se referindo ao dia do Senhor, à grande tribulação.
Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Por que, irmãos, que ele está falando isso aqui? Os que se exultam na sua soberba. E tu nunca mais se ensoberbecerá no meu santo monte. Por que ele está falando isso aqui? Porque a grande tribulação, ela não é para a igreja. A grande tribulação é isso está escrito em Apocalipse capítulo 6. Vou ler para você. Antes de nós retomarmos aqui a leitura do capítulo 3 de Sofonias, presta atenção no 11. Naquele dia é o dia do Senhor e é a tribulação. Eu vou retirar do meio de vocês aqueles que não se arrependeram das coisas que fizeram contra mim. Porque a grande tribulação, ela é a ira de Deus e do Cordeiro contra aqueles que rejeitaram o Messias. A igreja aceitou o Messias, não tem como a igreja passar pela tribulação. Quem acha que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, e quem acha que a igreja vai passar pela tribulação, precisa ler a Bíblia de novo, precisa estudar a Bíblia de novo, precisa vir estudar e se matricular no meu curso Apocalipse Presente. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Nós estamos nos selos. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por que eu estou falando aqui que nós estamos nos selos? Tem muita gente que acha que a ira de Deus e do Cordeiro é só a segunda metade. Não, já nos selos, os 7 anos da tribulação são a ira de Deus e do Cordeiro derramados sobre aqueles que rejeitaram o seu convite da graça, que rejeitaram o Messias. Ok, irmãos? É forte ou não é? Versículo 12 de Sofonias, capítulo 3. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Então tem um remanescente fiel em Israel. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião. Naquele dia, nesse dia aqui que ela vai estar preservada no deserto, que o anticristo, o Satanás dentro dele, vai estar marchando contra ela. Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia, em que sofreram vergonha. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor a Israel. É tremendo, não é, irmãos? Você está entendendo como é que interpreta as Escrituras? É um prazer, tem sido uma grande honra servir a Deus através do ensino. Glória a Deus por isso. Vamos continuar, irmãos? Agora nós acabamos de ler o versículo 16. Agora o 17, irmãos, o Apocalipse 17 constitui-se grande chave interpretativa também. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Irmãos, olha o que o versículo 17 está falando. Aqui está novamente remontando a profecia de Gênesis 3,15, irmãos. A profecia de Gênesis 3,15, que disse que agora a serpente que havia feito o homem perder o Éden, ela estaria agora ferindo o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça. E o Satanás está indo perseguir o restante da semente da mulher, que são os judeus, os irmãos de Jesus. Ora, pois, que guardam os 10 mandamentos, que guardam os mandamentos. Então não podia ter uma identificação melhor. Esse capítulo nada tem que ver com a igreja, porque a igreja verdadeira terá sido arrebatada. Por que está fazendo referência a essa profecia de Gênesis 3,15, fazendo essa correlação com esse episódio do passado? Quando você lê os profetas,
Ezequiel 28, Isaías 14, e vê ali o relato do querubim, porque o Satanás não era Satanás, ele não foi criado Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário de Deus, adversário da obra de Deus. Ele foi criado querubim, ungido da guarda. Ele andava no meio das pedras afogueadas. E se você for lá agora ler, eu tenho uma live inteira sobre isso lá no meu canal, A Hora da Escatologia também, e também trato dessa temática no curso Apocalipse Presente. Mais detalhado, mais aprofundado, lá no curso. Ezequiel 28 e Isaías 14 dão conta de que o querubim, antes de virar Satanás, ele habitava no Éden, jardim de Deus. Quando você vai para Gênesis, olha que coisa interessante. Quando você vai para Gênesis, depois da queda do Lúcifer, que era o querubim ungido, essa palavra Lúcifer não tem na Bíblia. Olha, você não vai parar de aprender hoje. Isso aqui é para te semear o sal na sua boca, provocar sede e fazer com que você se matricule correndo na segunda-feira no meu curso. O nome Lúcifer não está na Bíblia. Lúcifer é uma variação do latim para onde a Bíblia foi traduzida na versão dos 70, na Vulgata Latina, a expressão lux fero. Era uma palavra que foi introduzida para referir-se ao ser que irradia a luz. Está vendo como é que é estudar a Bíblia e interpretar as Escrituras? É muito diferente, porque tem gente que fala assim, mas não tem o nome Lúcifer na Bíblia. Não sei o que tem. Não tem o nome Lúcifer, mas tem a essência do nome, irmãos. Não tem o nome Lúcifer, porque o nome Lúcifer, que as pessoas falam hoje em dia, vem da palavra latina lux fero. Latim, que significa ser que irradia a luz, que faz uma referência ao ser de Ezequiel 28 e Isaías 14. Está dando para os irmãos entenderem? Aí, Ezequiel 28 e Isaías 14 dão conta de que o querubim, antes de cair, ele habitava no Éden, jardim de Deus. Depois que ele caiu, ele perdeu acesso àquilo. E olha o que Deus pegou e fez. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2, 8. Então, o querubim perde o acesso ao Éden, jardim de Deus, que ele habitava no meio das pedras afogueadas, aquele reino mineral com ouro e pedras preciosas, aquela coisa toda fantástica que era a criação. Deus, então, depois que o expulsa, faz essa reforma da terra, essa transformação, Deus planta um jardim no Éden. A gente costuma falar que Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Sim, estavam. Mas veja, Deus plantou um jardim no Éden para o homem habitar, porque o Éden original já não estava mais o Éden onde o querubim habitou, ele já não era mais daquela forma, já havia acontecido uma transformação. E aí, em Gênesis 2:8, Deus planta um jardim no Éden para o homem habitar. É tremendo, não é? Irmãos, nós interpretamos hoje o Apocalipse 12, versículo a versículo, sem achismo, sem sensacionalismo, sem falar contigo que você como igreja é para fugir para o monte, fugir para o deserto, esconder no buraco e ficar com a coisa tudo com esquisitice. Isso não é Bíblia, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que você aprendeu nessa noite. Eu, se fosse você, depois que essa live ficar salva aqui no Instagram e no YouTube, que ela vai ficar na área pública, eu assistiria mais 2, mais 3. Eu, quando eu quero realmente internalizar o estudo de um vídeo, às vezes eu chego a assistir aquele vídeo 5 vezes. Estou falando a verdade para você. Foi um prazer estar aqui com você nesse sábado à noite. Eu tenho certeza que você que está assistindo foi abençoado, que você aprendeu muita coisa, e eu tenho certeza que tirou a sua dúvida com relação se é a mulher ou se a mulher é a igreja ou se ela é Israel. E foi versículo a versículo, né? Irmãos, como eu gostaria que no início da minha caminhada cristã alguém pegasse e me ensinasse a Bíblia assim, versículo a versículo, e me mostrasse as coisas na Bíblia, não ficasse com achismo, com isso ou com aquilo. Sabe o que acontece também? Eu tenho muita convicção do meu chamado. Além de ter convicção do meu chamado, eu tenho um senso de urgência missionária que habita a minha mente e habita o meu coração. Queima-me o peito com o desejo de que as pessoas aprendam a interpretar as Escrituras. Por isso, além de ter 1000 vídeos lá no canal, eu criei um curso especificamente para esse momento. É um curso que chama-se Apocalipse Presente, é a minha solução para você. É um curso onde eu vou te ensinar a interpretar as profecias, compreender os sinais da volta de Cristo e a falar sobre esse tema com segurança. Você já assistiu o carrossel de depoimentos dos irmãos que falam do meu curso? Eu tenho certeza que depois que você fizer o meu curso Apocalipse Presente, você vai falar do tema com segurança. Você vai compreender os sinais da volta de Cristo e vai saber interpretar as profecias. Uma das minhas aulas é sobre como interpretar a profecia. Nela eu tenho uma tabela de símbolos das profecias. Eu tenho em todas as aulas
PDFs fantásticos que vão te abençoar muito, eu tenho certeza que são verdadeiras apostilas que você vai poder consultar a todo tempo. E são 9 aulas. 9 aulas, onde das 9 eu ministro 6 aulas, entre elas como interpretar a profecia. Os pastores Ricardo Souza, meu amigo, pastor Ricardo de Martini e pastora Mariângela ministram como convidados outras 3 aulas. Além disso, tem lá, já está no curso, a minha Masterclass Escatológica, que é uma aula inaugural, onde eu ensino as 13 leis de interpretação da Bíblia. Então, somado às 9 aulas do curso, quando você adquire o curso, você passa a ter 10 aulas. E além disso, quem comprar o curso nesta segunda-feira, dia 2 de maio, entre 6 da manhã e 23 horas e 59 minutos, na segunda-feira vai ter R$100 de desconto e vai ganhar uma imersão no livro do profeta Daniel. Com isso, o curso passa a ter 11 aulas. E além disso, eu fiz um canal exclusivo para comunicar-me, através da minha equipe, com as pessoas que tiverem se matriculado no curso segunda-feira. Então, quem se matricular no curso nessa segunda-feira vai ter atualizações diárias minhas direto do Egito, da Jordânia e de Israel. Vamos passar por locais bíblicos que têm relevância escatológica, locais que têm a ver com a escatologia. Vou fazer chamadas com vocês, irmãos, do Vale do Megiddo, do Amagedon, onde vai ter a batalha, do Monte das Oliveiras, onde Jesus vai pisar no final da tribulação. Meu Deus do céu, nós vamos no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal. Meu Deus do céu, vai ser tremenda. Vai ser tremenda. A Daiane está falando, queria assistir uma live do Senhor com o pastor Antônio Júnior. Marca ele no comentário aqui dentro da live, que ele é informado e vai vir aqui assistir. E assim que essa live ficar salva aqui no Instagram, põe esse comentário para ele ver, né? Porque ele vendo que os irmãos estão falando, pedindo, vai ser um prazer, né? Que ele é uma bênção, a gente sabe disso. Então, irmãos, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Muito obrigado a vocês todos que estiveram online assistindo essa live pelo Instagram. E muito obrigado a você que estava aí esperando essa live ser postada no YouTube para poder assistir. Me ajude, comenta, curte, compartilha. Se você ainda não se tornou membro do canal, se torna membro. Clica no botão Seja Membro no YouTube e passa a patrocinar o canal por R$14,90. Isso não é nada para você, mas se todos vocês que assistem as minhas lives se comprometerem a ajudar, eu vou poder fazer avançar muito mais esse projeto, esse trabalho, para ficar cada vez mais profissional. Um beijo para todos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. A Renata está falando que queria ver uma live minha com Rafael Bittencourt. Marca ele no comentário. Marca ele no comentário que nós podemos fazer uma live sobre os sinais. Eu sei que ele é pós-tribulacionista, mas nós podemos fazer uma live falando de outras temáticas da escatologia. Vai ser um prazer, porque eu não estou naquele grupo de irmãos. Presta atenção agora que eu quero falar uma coisa importante para finalizar. Eu não estou naquele grupo de irmãos que acha que quem pensa diferente de mim é herege, não. Está repreendido isso no nome de Jesus. Eu vou usar até aqui umas palavras de Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores teólogos do cristianismo, né? Claro, depois de Jesus, depois de Paulo. Agostinho de Hipona foi um grande teólogo do cristianismo. E ele disse o seguinte: nas coisas essenciais nós devemos ter unidade. Nas coisas duvidosas, liberdade para crer diferente. E em todas as coisas, caridade, amor. Tá bom? Que Deus abençoe, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Fica com Deus.